O Caminho do Sucesso 2. Um filme da Enciclopédia Britânica. O Legado Deming. Versão brasileira Alamo. Em setembro de 1983, começou a produção do novo modelo da Pontiac, o Fiero. Desde o início, a história do Fiero teve especial interesse, já que seu desenvolvimento foi moldado em parte pela presença do Dr. W. Edwards Deming. Deming, estatístico e consultor de administração, ganhou renome mundial ao trabalhar com japoneses depois da Segunda Guerra Mundial. No começo da década de 80, o Dr. Deming foi contratado como consultor pela divisão Pontiac da General Motors, onde procurou lançar uma nova filosofia administrativa visando melhorar a qualidade e aumentar a produtividade. O Caminho do Sucesso, um filme anterior do qual foram extraídas estas imagens, documenta as primeiras fases da produção na Fiero, ligando-as a Deming e às suas 14 obrigações administrativas. São os seguintes esses 14 pontos. Ponto 1. Estabeleça como objetivo constante o aperfeiçoamento de produtos e serviços. Ponto 2. Adote a nova filosofia. Vivemos numa nova era econômica. Ponto 3. Acabe com a dependência em relação à inspeção em massa como forma de obter qualidade. Ponto 4. Acabe com o costume de fechar negócios apenas com base no preço. Ponto 5. Melhore sempre e continuamente o sistema de produção e de prestação de serviços. O sistema inclui o pessoal. Ponto 6. Institua o treinamento on the job. Ponto 7. Institua lideranças para ajudar as pessoas e as máquinas a realizarem um trabalho melhor. Ponto 8. Afaste o medo. Ponto 9. Derrube as barreiras entre os departamentos. Ponto 10. Elimine slogans e metas que exigem zero defeitos e níveis de produtividade cada vez mais elevados. Ponto 11. Elimine os padrões de trabalho e a administração por objetivos. Ponto 12. Remova as barreiras que privam os trabalhadores do direito de se orgulharem de seu trabalho. Ponto 13. Institua um vigoroso programa de educação e autodesenvolvimento. Ponto 14. Faça com que todos na companhia trabalhem para realizar a transformação. Melhorando a qualidade, você automaticamente melhora a produtividade. Conquista o mercado com preços mais baixos e melhor qualidade. Você não fecha as portas e cria empregos. Simples. A Fiero hoje, uma organização com uma excelente folha de serviços. Um carro que apresenta o melhor padrão de qualidade em toda a GM. Uma companhia que pretende melhorar ainda mais. O que está sendo feito hoje na Fiero para aprimorar a qualidade e a produtividade é válido para todas as empresas. Embora o Dr. Deming já não preste consultoria à Fiero, sua filosofia foi essencial para o contínuo crescimento da companhia. E eu acho que o Dr. Deming nos deu, com seus 14 pontos, uma pista para criarmos uma nova filosofia e proporcionou isso através de 14 pontos que a administração da Fiero transformou na filosofia da empresa. É claro que depois que o Dr. Deming saiu, nós construímos sobre os alicerces que ele deixou. Na verdade, crescemos, melhoramos e aprendemos muitas coisas sozinhos e à custa de nosso próprio esforço. É evidente que uma força importante por trás disso foram alguns de seus princípios chaves. Por exemplo, eliminar as barreiras entre os departamentos, entre os grupos, acabar com a ideia de medo, de trabalhar e de nos comunicarmos com muita eficiência e de nunca parar de melhorar. Hoje entendemos bem esses conceitos e os levamos adiante com base em nossa própria experiência. O Dr. Deming fez um trabalho excelente ao criar aquele ambiente, mas depois coube à fábrica executar. Pegar a filosofia que aprendemos e fazer o trabalho concreto. Os primeiros passos da administração consistiram em remover algumas diferenças tradicionais entre os operários e o pessoal do escritório. Os gerentes não usam gravata. Todos usam o mesmo estacionamento. Os operários e o pessoal do escritório dividem o mesmo refeitório. Tudo isso são sinais de mudança. A Fiero continua a quebrar barreiras, a espantar o medo. O que este sistema, ou o que esta fábrica tem de bonito, é que não se pode esconder nada. Se temos um problema, ele aparece mais cedo ou mais tarde.
E as pessoas chegam. Elas têm como chegar e sempre encontram quem se dispõe a ouvi-las. Os operários podem conversar com os supervisores como realmente têm vontade. Sabe como é? Não falam mal deles ou coisa assim. Não precisam tratá-los com respeito exagerado e falam como se eles fossem colegas. E se a gente quer procurar o gerente industrial ou o superintendente, pode procurar. Não precisa marcar hora ou nada disso. É uma política de portas abertas. Você tem de estar disposto a escutar, compreender o que a pessoa está querendo transmitir a você. E se ela tiver razão, e muitas vezes tem, cabe a você resolver a situação. Quando se elimina o medo em uma organização, você abre a cabeça e as atitudes de toda a organização. As pessoas passam a escutar e ficam realmente comprometidas a contribuir com ideias e pensamentos para o processo decisório. Estimular a comunicação livre no local de trabalho passou a ser um firme compromisso da administração e do sindicato desde o começo da produção do Fiero. O relacionamento entre o sindicato e a administração ainda existe e continua o mesmo de antes. Só que eu acho que o fator confiança é muito melhor agora do que era no passado. Naquele tempo, nenhum de nós sabia bem para onde íamos e se a administração estava mesmo disposta a cumprir as promessas que fazia aos trabalhadores. Como em qualquer organização que passa por mudanças, na Fiero, o sindicato e a administração resolveram primeiro os problemas fáceis, como dar aos horistas aquilo que eles queriam para melhorar seus locais de trabalho. Ao começar a produção do Fiero, criou-se uma estrutura organizacional baseada no conceito de equipe. Áreas de responsabilidade superpostas e simplificadas ajudam a envolver toda a força de trabalho na solução dos problemas. Muitos problemas são identificados primeiro pelas equipes de operários horistas. Os que não podem ser resolvidos na linha são passados às equipes de recursos chefiadas por supervisores. O próximo nível é a equipe de negócios liderada por superintendentes. O nível máximo é o gerente industrial e seu grupo. O objetivo da estrutura é permitir que os problemas que surgem entre os operários venham à tona e sejam resolvidos. O que estamos tentando é tornar as pessoas mais persistentes em seus desejos sem que desanimem no caminho. Que continuem a tentar fazer com que seus problemas sejam resolvidos. Quase criamos um monstro. Porque queremos envolver as pessoas na solução dos problemas, queremos que se interessem em saber por que duas partes não se encaixam, esse tipo de coisa, e elas entram no jogo. Mas aí você dá de cara com uma parede, que pode ser uma área técnica, um fornecedor, não pode mais fazer aquela mudança ou aquela melhoria, ou então ela pode levar 6 meses ou exigir um modelo inteiramente novo, e isso é muito frustrante para as equipes. Passamos a montar um componente de má qualidade, vendemos um carro ruim ou esperamos, ou conseguimos as peças certas. Os horistas reúnem-se em equipes com seus encarregados para debater problemas de suas próprias áreas e, às vezes, todo o processo de produção. Todo mundo aqui sabe que os engenheiros é preciso muito tempo, um tempo exagerado para fazer mudanças. As coisas são assim. Temos estoque para 120 dias. Já ficamos parados uma vez por causa disso. Foi pouco tempo, mas temos de começar a trabalhar para conseguir melhores componentes. Agora, espere um segundo. Isso significa que você espera. Você está dizendo que isso é o que eu quero? Então, e se a gerência? E se a gerência... Espera um instante. Deixa eu falar. Então, você tem que esperar. Se a administração fosse tão ruim como você diz, acabava com aquela linha e a situação estaria bem ruim por aqui. Vamos trabalhar em um problema até ele estar resolvido e só depois passamos para outro problema. O fato das equipes se sentirem frustradas é visto como sinal positivo na Fiero. Significa que os trabalhadores estão se dedicando a resolver problemas e que querem melhorar a qualidade do produto. Em minha opinião, a frustração é coisa muito saudável numa empresa. Isso diz a um administrador que você está envolvendo todo o seu pessoal no problema, e isso é muito bom. Como será que vamos poder juntar todas as pessoas que têm de resolver isso? Para atacar questões que exigem informações de outras áreas, foram formadas várias equipes mistas que fornecem dados adicionais para a solução de problemas. A gente podia conseguir de nossa fábrica dados sobre quanto custa para nós sucatear peças em termos de tinta e materiais e depois nos reunirmos com o engenheiro de expedição, ou seja lá quem for, e aí tentar tomar algumas decisões. Engenheiros, supervisores, operários horistas e às vezes fornecedores reúnem suas experiências para solucionar problemas de qualidade e produtividade. Como outro caminho para a melhoria dos processos de produção, o Dr. Deming ensinou a Fiero a necessidade de se aplicarem métodos estatísticos.
As estatísticas são importantes, não só pelos dados em si, mas também como parte de uma filosofia mais ampla. O importante é essa filosofia de aperfeiçoamento contínuo. As estatísticas são apenas instrumentos que podem ser usados para se alcançar aperfeiçoamento contínuo. Aplicamos as estatísticas aos horistas, principalmente na montagem e também com o pessoal de escritório, sobretudo na engenharia. Aplicamos também a estatística com nossos concessionários e fornecedores. Por fim, é provável que o segmento mais importante seja os nossos clientes. Embora a Fiero esteja expandindo a aplicação da estatística em todo o sistema de produção, o uso de informações estatísticas começa na linha de montagem. A estatística deve estar nas mãos do operário que exerce controle sobre o processo. Se ela estiver em outro lugar, no fim de uma linha, por exemplo, no momento em que a folha de controle lhe informar que é preciso tomar uma certa medida, aquela linha já vai estar cheia de unidades defeituosas. Uma coisa é andar pela fábrica e espalhar uma porção de quadros, como o Dr. Deming nos ensinou a fazer, mas outra coisa é tomar providências com base nas informações que os quadros dão. Se você apenas espalha os quadros e não age, perde tudo de bom que a estatística pode lhe dar. Existe algum motivo para esse ponto não se ajustar aos métodos de controle, e é preciso encontrar esse motivo. E depois vamos ter de ajustar o equipamento. Para usarem com eficácia os dados estatísticos obtidos nas áreas de produção, o pessoal da Fiero é treinado em métodos de interpretar esses dados e tomar as medidas necessárias. Se todos os pontos estão dentro dos limites de controle, o que devemos fazer? Se todos os pontos estão dentro dos limites de controle, isso significa que o processo está funcionando da maneira que esperamos que funcione sempre. Certo? Na verdade, é aqui que começa o trabalho duro. Lembre-se que, como eu disse antes, esses controles foram calculados com base naqueles dados. O que temos de fazer é começar a trabalhar em mudanças de sistemas para aprimorar todos esses controles. O que as estatísticas informam? Informam onde está o problema. Mas quem resolve os problemas? Não são as estatísticas. Elas dizem qual é a média onde você perdeu o controle. Quem resolve o problema são as pessoas. Dar às pessoas o treinamento necessário para que resolvam problemas de imediato é outra ideia de Deming ainda viva na Fiero. Aqui, operários são levados ao centro de protótipos para tomar conhecimento de novos modelos. Com o uso de molas, a tensão da correia é ajustada automaticamente e a tensão da correia é conservada. Mas onde é que vai prender na carroceria? Além do treinamento básico, os trabalhadores são estimulados a se interessar por outros aspectos da produção, além dos seus. Fazemos várias coisas para manter o interesse e o envolvimento do pessoal. Uma das principais é o treinamento em qualificações de equipe. É uma forma de se ir um pouco além da orientação e de se envolver o pessoal da empresa nos problemas da operação. Se uma coisa é boa e se é positiva, então é comigo. Eu sou bom, eu sou importante, mereço toda a homenagem e elogio. Eu sou o especialista no trabalho que faço. Ninguém mais faz aquilo como eu faço. Aumentar o autoconceito dos trabalhadores os estimula a contribuir com ideias e a participar ativamente de suas equipes. Queremos que as pessoas, quando vêm para a equipe, aprendam tudo o que precisam aprender, que voltem para seus postos de trabalho e sejam capazes de dirigir suas equipes, seja como simples membro ou como líder, e que contribuam com ideias que nos ajudem a construir uma fábrica melhor para todos. Nós nos sentamos uma semana inteira com aquele grupo, desenvolvendo não só qualificações de equipe, mas tentando realmente transmitir a filosofia com que desejamos dirigir a fábrica. Qual é o nome desse jogo? Fazer todos os pontos possíveis! É isso aí! As pessoas são divididas em 4 equipes, cada qual representando uma área diferente da fábrica, e cada pessoa vota X ou Y num jogo que diz respeito à produção. Se todos nós tivéssemos jogado Y desde o começo com o pessoal do chassi, teríamos construído 100 carros hoje. Em vez disso, temos um 0. Nas rodadas iniciais, as pessoas imaginaram que o objetivo do jogo fosse marcar o máximo de pontos para sua própria equipe, às custas das outras. Como sabem, não podemos manter o negócio funcionando dessa maneira. O que aconteceu? A vida das pessoas se baseia em competição ao invés de cooperação. E foi por isso que o jogo acabou desse jeito. Vocês pensam que é um jogo, mas isso acontece todos os dias do outro lado dessa porta.
A oficina de carroceria diz, tudo bem, esses furos desalinhados não têm importância, o chassi e o acabamento não vão deixar aparecer. O pessoal do acabamento diz, vamos fazer o máximo, tudo o que pudermos. Temos 59 pontos. Mas esse pessoal vai ficar quando a fábrica fechar? Não, todo mundo vai pra rua. O nome do jogo é fazer todos os pontos possíveis. Totalmente. Isso aí. Depois de 10 rodadas e de um mau resultado, surge uma nova estratégia. O único meio de realmente ganhar é trabalhar em grupo. Prometa, você tem que prometer. A fábrica toda. Não só. Muito bem, vamos lá. Atenção, pessoal, vamos lá então. Carroceria Y. Pintura Y. Chassis Y. Muito bem. Hora de descansar. Quanto mais envolvemos as pessoas, as treinamos no funcionamento da fábrica e as familiarizamos com os sistemas, mais elas contribuem diariamente com ideias que nos mostram como melhorar esses sistemas. Faça com que as pessoas se interessem por resolver problemas. Arranquem ideias dela. Faça com que ponham o cérebro para funcionar, para resolver diferentes problemas de produção. Faça com que pensem em termos de custos de toda a operação. Acho que o importante mesmo é que se você quer desenvolver uma organização, faça com que essa organização desafie a si mesma. Você insufla ideias de inovação e criação entre pessoas que dizem, essa é minha fábrica, este é o meu futuro, e se eu tenho ideias sobre como melhorá-la, posso e devo levá-las à discussão. Melhorar a qualidade e a produtividade na fábrica é apenas uma parte do processo. De acordo com o Dr. Deming, a produção deve ser vista como um sistema. Trata-se de projetar, construir, vender e depois reprojetar. E eu acho que isso foi contribuição muito importante que o Dr. Deming trouxe para a organização Fiero, a compreensão de todo o circuito. O ciclo compreende todo o sistema de produção. O projeto do produto, fornecedores, a linha de montagem, concessionários, clientes, pesquisa de mercado, e o ciclo recomeça com o projetar e reprojetar o produto. A produção, quando vista como um sistema, cria oportunidades para melhoria sem fim, usando-se feedback em todos os estágios e tendo o mercado como juiz supremo. Nós, do Departamento de Marketing, somos responsáveis pela coleta de todas as reações dos clientes. Para a maioria dos carros, usamos uma ou duas fontes principais. Usamos nossa própria pesquisa de mercado, usamos dados de serviço. No caso do Fiero, é um pouco diferente. Usamos esses dois elementos e também um programa especial em que o pessoal do Fiero está trabalhando e de acordo com o qual os oristas ligam pessoalmente para os proprietários dos carros. Alô? Sou parte do programa da empresa Fiero de contato ao cliente. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas a respeito de... Os empregados da fábrica se apresentam voluntariamente para telefonar para um grupo de compradores do carro selecionados ao acaso 30 dias depois da compra e depois a intervalos de 6 meses. O que é que o senhor gosta mais na Fiero? Eu tenho quase 1,90 m e o carro é bastante espaçoso. Muito bem. O senhor tem alguma crítica a fazer? Nem todas as reações dos clientes são positivas. Os relatórios de problemas e as sugestões dos clientes são passadas para a fábrica, a equipe de projeto e o departamento de marketing. Para obter mais informações sobre o comportamento do carro na prática, uristas da linha de montagem fazem visitas regulares a concessionários em todo o país para discutir problemas de atendimento e as necessidades dos clientes. O carro tem 2 braços ali e por isso a gente não consegue chegar onde quer. E tudo que teriam que fazer era abrir um buraquinho quadrado e aí a gente ia conseguir alcançar e tirar o grampo e soltar e colocar de novo. Às vezes conseguimos passar para a fábrica sugestões sobre a mudança de um processo de montagem ou sobre um tipo diferente de peça que melhorariam um pouco o carro e facilitariam o trabalho de manutenção. Se nesse nível as pessoas falam diretamente umas com as outras,
Acho que há uma troca de informações valiosas. Podemos passar informações sobre os problemas que vemos sem que essa informação parta de uma pessoa que talvez a distorça antes que ela chegue ao pessoal da montagem. Os concessionários estão encontrando dificuldades em igualar a pintura prata quando fazem lanternagem. E, com certeza, isso vai criar problemas no mercado. Os dados resultados das visitas aos concessionários são avaliados por uma comissão de empregados da Fiero. Quando os mecânicos encontram problemas nas peças, são feitos relatórios aos fornecedores e as preocupações dos concessionários e clientes são passadas ao departamento comercial e de projeto. O que nós podemos fazer é alargar para que não haja possibilidade de trava, entende? Esses dados são avaliados no projeto para determinar as melhoras necessárias em modelos futuros. Fazer fricção, existe alguma possibilidade disso entrar na linha de montagem? Equipes de engenheiros em toda a fábrica passam essas melhoras ao produto. Empurre isso um pouco para lá, separe esses dois, um furo aqui e uma presilha ali. Quando o carro chega na montagem, a gente pode melhorar ali, o painel inferior, bem aonde está. Sim, eu entendi. E depois ali? Os engenheiros de projeto muitas vezes recebem sugestões da montagem, da seção de compras e dos vendedores e tomam medidas para que as mudanças sejam incorporadas no processo de produção. Fundamental para o processo é a qualidade das peças e dos materiais. De acordo com o princípio do Dr. Deming de fonte única, a Fiero tem procurado estabelecer um relacionamento a longo prazo com os seus fornecedores. A Lear Sigler é uma das mais de 550 companhias que fornecem componentes para a Fiero. Engenheiros e gerentes da Fiero fazem visitas regulares aos fornecedores a fim de avaliar o desempenho deles ou para verificar a qualidade de determinadas peças. Este é o tipo da peça em discussão. O estofamento tem melhor aspecto. A única coisa a resolver é a flacidez nestas duas áreas. Não sei se o cliente perceberia isso, mas é um ponto de durabilidade do carro. Você percebe isso quando monta a peça? É difícil mesmo. Todas elas parecem enrugadas quando montadas, não é? A Fiero estimula os fornecedores a melhorarem cada vez mais. Melhorarem não só o produto, mas os processos usados. A gente percebe que o estofamento tem um aspecto E tão melhor. importante quanto a peça é a atitude do fornecedor. Assim que nosso pessoal tomou consciência do que precisávamos fazer, e isso demorou um pouco, calculamos que íamos alcançar a velocidade necessária para a produção, mas consideramos que seria melhor definir primeiro a qualidade do assento e depois trabalhar em sua produção. Aqui na fábrica, nosso sistema consiste em receber um bom componente, tirá-lo da caixa e montá-lo no carro. Não fazemos inspeções dos componentes, a não ser a que o montador faz ao instalá-los. Por isso, o componente tem que ser bom no carro e lá fora nas mãos do cliente. E com isso podemos garantir que o operário faz um bom serviço sempre. Fazemos todo o possível para realmente considerarmos o fornecedor como um sócio dessa atividade, trazê-lo para cá e envolvê-lo no processo de solucionar os problemas. Vejam isso aqui. As reuniões com os fornecedores muitas vezes acontecem na linha onde o componente que eles fabricam é montado. Os concorrentes não vão mesmo montar um componente ruim. Nós não temos a intenção de fazer isso e, mais importante, não esperamos receber uma peça com defeito. Alguns fornecedores já começaram a usar técnicas semelhantes às da Fiero para melhorar sua própria qualidade, como trabalhar em equipe. Nós nos reunimos, somente os empregados da linha de montagem e eu, e discutimos todos os problemas referentes à qualidade e como poderíamos aperfeiçoá-la. E uma das sugestões apresentadas foi a de desenvolver uma cabina idêntica à cabina a ser iluminada. Sua qualidade está se tornando superior. Foi um excelente trabalho de equipe. Essa é a primeira vez que temos a chance de nos envolvermos na colocação de uma peça. Antes, nós nunca tínhamos a oportunidade de vir até a montadora para ver como a peça era colocada no automóvel. Nós só víamos a peça quando ela saía da nossa fábrica. Não tínhamos ideia de como vocês esperavam que ela fosse. Nós usamos isso. Vocês usam o de vocês. Nós juntamos os dois e aqui está o resultado. Nós temos 3 equipamentos de testar lâmpadas. Temos um que testa a lâmpada assim que ela é colocada. Sim. Depois vamos até a máquina de inspeção. Temos 2 dessas que acendem as lâmpadas e mostram que todas estão funcionando. Nós queremos peças boas, peças perfeitas. Não se fala em uma peça perfeita num grupo de 100. É preciso falar em uma peça com defeito em 1 milhão. Nossos fornecedores de plásticos que fabricam componentes como para-choques, portas e partes da capota vêm aqui periodicamente. Fazemos com eles reuniões trimestrais para garantir que todas as remessas de componentes sejam de alta qualidade. Muitos de nós fornecemos componentes em estado bruto. É muito difícil imaginar como ficam as coisas depois que eles recebem a última demão de tinta. E, além disso, é uma oportunidade de vermos o carro depois de pintado. Muitas vezes, os defeitos ficam muito mais evidentes e, com isso, sabemos o que procurar ver na fábrica. Como vocês veem, precisamos trabalhar um pouco mais ali, onde soldamos a parte que fica exposta entre a calha e o para-choques.
Steve, será que você pode fazer alguma coisa para consertar aquele defeito que aparece quando a peça sai do molde? O que eu posso fazer é endireitar os moldes para não termos mais de nos preocupar com isso. Do jeito que está, pode haver sempre falhas, já que errar é humano. É um processo padronizado, só precisa aperfeiçoar um pouquinho. O Dr. Deming não gosta que sejam estabelecidas metas, como fazemos com os nossos vendedores. Nós dizemos, vocês têm que fazer melhor do que no ano passado. Ele realmente critica isso, mas aceita o fato de que nós enfrentamos dificuldades. Tratamos de identificá-las e trabalhamos em cima delas. Acho que essa é a filosofia dele. Na realidade, você tem que trabalhar em cima do que não está certo. Trabalhar tendo como objetivo o aperfeiçoamento contínuo dos vendedores durante todo o processo de produção é a mola mestra da filosofia do Dr. Deming. Baseado nessa ideia, a produção pode ser vista como um sistema que abrange o projeto do produto, fornecedores, montadoras, revendedores, clientes, pesquisas de mercado e um aperfeiçoamento contínuo através de novos projetos. Para enfrentar os desafios de um mercado extremamente competitivo, a Fiero, como todas as grandes organizações, deve procurar atingir patamares cada vez mais altos de controle de qualidade e produtividade. Fazer isso requer maior compreensão e melhor utilização do sistema de produção e a constante utilização dos pontos-chave da filosofia Deming. Como o Dr. Deming sempre diz, é um processo sem fim. Você procura aperfeiçoar, encontra um problema, reavalia sua posição e se empenha de acordo com ela. Raramente, em qualquer atividade, você simplesmente começa a escalar e vai em frente, sem escorregar aqui ou ali. O que tentamos fazer é aprender com nossas falhas e a fortalecer nossos esforços para podermos chegar ao topo da montanha. Se fôssemos estáveis, imutáveis, se não alcançássemos os resultados desejados, eu diria então que temos um problema. Acredito que esse é o ponto crucial que deve ser observado. Você nunca pode parar de crescer, de se aperfeiçoar. O crescimento deve ser um processo contínuo. Você sempre pode e deve progredir. We'll wipe the tears